conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvirem isso e perguntavam uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isto é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimo Padre Poumic, muito digno vigário paroquial dessa comunidade, Nossa Senhora Aparecida. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, estamos celebrando o 8º dia da nossa novena da padroeira Nossa Senhora Aparecida, aonde nós queremos pedir a sua intercessão
por nós e por todas as nossas famílias. E quando nós pedimos a intercessão e a ajuda da Mãe, ela não deixa de atender os nossos pedidos, pois ela é aquela que está sempre atenta às nossas necessidades, como estava atenta àquele casamento em bodas de Caná, e assim não deixou de interceder por aqueles noivos junto ao seu Filho Jesus. Então que nós não deixamos sempre de pedir a intercessão da Mãe Aparecida, pois sabemos que o caminho mais curto para chegar a Deus é através de Maria. E também estamos celebrando a liturgia do 28º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje, que nós estamos celebrando, primeiramente, convida a nós cristãos a colocarmos a escuta da palavra de Deus. E uma vez que nós colocamos a escuta desta palavra, somos convidados a acolhê-la em nossos corações, que uma vez que acolhemos a palavra de Deus em nós, ela é como a chuva, ela não volta sem antes produzir os seus efeitos, sem antes produzir os seus frutos em nossa vida. Mas para isso é preciso que abramos o nosso coração e deixamos que a palavra de Deus realmente possa habitar em cada um de nós, para que assim saibamos fazer as nossas escolhas, que saibamos fazer as nossas opções e que a nossa opção seja sempre por Deus. É o que ouvimos, por exemplo, na primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, onde o autor do livro nos fala: orei e foi-me dado a prudência, supliquei e veio a mim o espírito da sabedoria. Preferi a sabedoria ao centro e trono, preferi a sabedoria do que todo o ouro e a prata desse mundo, porque somente ela me basta, pois é a alegria perfeita. E nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que a sabedoria é o próprio Deus que quer se aproximar e habitar em cada um de nós. Mas como nos diz, a primeira leitura, também nós precisamos orar e fazermos realmente a nossa opção e escolher estarmos nessa presença de Deus em nossa vida. Como nos fala a primeira leitura, ele orou e soube escolher a sabedoria, que é muito maior do que todo ouro, é muito maior do que toda a prata, é muito maior do que todas as riquezas desse mundo, porque é o próprio Deus que realmente não deixa de habitar em teu coração. É o próprio Deus que não deixa de lhe dar toda a alegria, tudo aquilo que é necessário para a tua vida. E com certeza, queridos irmãos e irmãs, essa primeira leitura, tirada do livro da sabedoria, ela também não deixa dirigida a cada um de nós cristãos hoje. Que bom se nós também orássemos e soubéssemos fazer as nossas escolhas, porque nós sabemos, que nesse mundo que nós vivemos, muitas vezes é colocado diante dos nossos olhos, às vezes riqueza, é colocado diante dos nossos olhos alegrias momentâneas, que o mundo não deixa de nos oferecer, e às vezes nós acabamos fazendo a nossa opção, acabamos fazendo as nossas escolhas por aquilo que o mundo às vezes então assim nos oferece, e às vezes não escolhemos seguir a Deus como deveríamos seguir, porque é lógico, uma vez que nós nos optamos por Deus, uma vez que nós realmente queremos ser fiel a Ele, exige nós mudança, exige nós compromisso e exige nós fidelidade para com aquele que deu a sua vida por amor a cada um de nós. E às vezes é isso que nós não queremos, é isso que às vezes nós não queremos fazer essa opção por Deus, porque às vezes nós queremos continuar as mesmas pessoas,
queremos continuar na mesma mesmice. E quando Deus nos convida a essa transformação, quando Deus nos convida à conversão, às vezes nós não queremos, porque o mundo nos oferece às vezes essa alegria momentânea, que às vezes é muito mais atraente, que às vezes é muito mais agradável do que a proposta salvadora de Deus em nossa vida. Mas como nos diz a leitura, quando nós realmente fazemos a opção pela sabedoria, nós iremos realmente, tudo isso será superado, qualquer riqueza, qualquer ouro, qualquer felicidade que esse mundo, então, assim pode nos oferecer. Então, queridos irmãos e irmãs, que nós possamos sempre fazer as nossas escolhas, a nossa opção de seguir a esse Deus que é misericordioso e bondoso para conosco. E na segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, vem justamente nos falar que a palavra de Deus é viva e eficaz, uma vez que nós acolhemos esta palavra em nossos corações, ela não deixará de produzir o seu fruto, ela não deixará realmente de nos transformar. E nós sabemos, queridos irmãos e irmãs, que a palavra de Deus é o próprio Cristo encarnado, que quer fazer morada em cada um de nós. É o próprio Cristo, que quer realmente habitar em nossos corações. E ainda, essa segunda leitura nos lembra que nós sempre temos que ter aquela consciência, como nos fala, tudo está nu e descoberto, aos seus olhos é a ela que devemos prestar conta. O que essa leitura realmente nos lembra? Que nós devemos sempre ter aquela consciência que nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos a este mundo. Por isso que nós devemos sempre pedir que a palavra de Deus nos dê a orientação, sempre pedimos que a palavra de Deus possa nos conduzir sempre nos caminhos do Senhor, para que não deixamos de buscar a nossa conversão, não deixamos de buscar a nossa preparação, para que quando o Senhor então nos convidar a deixarmos desse mundo, que nós então possamos nos comparecer diante dele, de coração limpo, de coração puro, e assim podermos prestar as nossas contas a Deus. Então, que nós não deixamos de acolher essa palavra em nossos corações e deixando que ela possa realmente nos transformar sempre mais em cristãos comprometidos com o teu reino, em cristãos sempre comprometidos com o teu evangelho. Porque às vezes, queridos irmãos e irmãs, nós colocamos a escuta da palavra de Deus, mas às vezes deixamos que essa palavra entra pelo ouvido e sai pelo outro, e não deixamos que ela penetre os nossos corações. E uma vez que a palavra não chegue em nossos corações, ela não vai nos transformar, ela não vai nos levar à conversão, ela não vai nos levar, às vezes, nós trilharmos sempre nos caminhos do Senhor. Então, por isso, que essa segunda leitura, tirada da carta aos Hebreus, nos lembra que a palavra de Deus, ela é sempre viva e eficaz dentro de cada um de nós, uma vez que abramos o nosso coração para acolhê-la e deixar que ela possa realmente nos transformar, possa deixar que ela possa nos guiar sempre nos caminhos do Senhor. E no Evangelho, tirado de São Marcos, que nós ouvimos, nos fala, alguém se aproxima de Jesus e pergunta: bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? O que devo fazer para herdar a salvação? E Jesus então pega os 10 mandamentos e começa então a dizer: somente Deus é bom, mas se queres ganhar a vida eterna, se queres ganhar realmente a salvação, deve observar os mandamentos. Não matarás, não roubarás, amarás o Senhor seu Deus de todo o seu coração, não cometerás adultério. E ele então, olhando para Jesus, ele diz: tudo isso eu já tenho observado. E aí nos fala o Evangelho, Jesus olhando para ele com misericórdia, olhando para ele realmente com compaixão, ele então vai dizer: somente uma coisa lhe basta, vende tudo o que tem e dá então aos pobres. E aí nos fala o Evangelho, o jovem vai embora muito triste, pois era muito rico. Então, queridos irmãos e irmãs,
o que Jesus nos deixa bem claro nesse evangelho, que nós não basta observar os seus mandamentos, é preciso que nós então vivemos esses mandamentos em nossa vida. É preciso que nós então praticamos os mandamentos. E ao mesmo tempo, esse evangelho nos lembra que nós devemos nos desapegar de todas as coisas desse mundo. Devemos nos apegar de todos os bens passageiros, para que assim possamos ser fiel a Deus e no teu seguimento. Não que nós devemos esbanjar aquilo que temos, não que nós não devemos usufruir, daquilo que nós conseguimos com o suor do nosso trabalho. O que Jesus realmente quer nos dizer, que nós não podemos deixar que os bens materiais, não podemos deixar com que a riqueza, não podemos deixar com que as propostas enganadoras desse mundo possa realmente ocupar o espaço de Deus em nossos corações. É lógico, devemos usufruir daquilo que temos, mas com aquela certeza que o nosso Salvador, que aquele que deveria ocupar o espaço principal em nossos corações, é Cristo Jesus, aquele que deu a sua vida por amor a cada um de nós. Então, queridos irmãos e irmãs, que ouvindo esse evangelho, que nós possamos pedir que o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um de nós, possa realmente nos ajudar, possa realmente nos purificar de tudo aquilo que nós sabemos que não condiz com o projeto salvador de Deus, assim para com cada um de nós. Que nós possamos realmente pedir que o Espírito Santo nos ajude, para que nós sejamos cada vez mais fiéis no seguimento a Cristo Jesus e na sua proposta salvadora, que Ele não deixe de trazer para aqueles que realmente colocam nele a sua confiança, para aqueles que realmente colocam nele a tua esperança. E no final do evangelho, São Pedro, então tomando a palavra, ele vai dizer a Jesus: e nós, que deixamos tudo para te seguir, o que nós herdaremos, o que nós então ganharemos com isso? Jesus então vai dizer: todo aquele que deixa casa, pai, mãe, irmãos, campos, tudo aquilo que é deste mundo, para ser fiel no seguimento a Ele, receberá 100 vezes mais, tanto aqui nesse mundo, e ainda receberá a vida eterna, que é o que todos nós almejamos, que é o que todos nós realmente buscamos, porque nós sabemos que estamos aqui nesse mundo, rumo, peregrinos, à casa do Senhor. E Jesus nos deixa bem claro, quando nós queremos ser fiel a Ele, seremos perseguidos. Quando nós queremos ser fiéis ao Evangelho, seremos realmente perseguidos por causa do seu nome. Mas se permanecermos fiéis, Deus é aquele que não deixará de permanecer conosco, nos dando força e coragem, para que não desanimamos, para que não desistamos da nossa caminhada, de fazermos esse processo de comunhão e caminhada com Ele. Então, que o Espírito Santo de Deus realmente nos ajude, para que sempre mais fiéis, não deixamos de servir ao vosso reino, e não deixamos de servir aos nossos irmãos e irmãs. E que a exemplo de Maria, que soube colocar a escuta da palavra de Deus, que a exemplo de Maria, que na sua humildade soube obedecer e ser fiel ao seu Filho Jesus, que ela também nos ajude a sempre colocarmos a escuta da sua palavra, e na nossa humildade não deixamos de servir sempre mais aquele que realmente trouxe a salvação a todos nós, que é o seu Filho Jesus. Então, que Nossa Senhora Aparecida, padroeira dessa comunidade, realmente possa nos ajudar sempre mais, para que assim nós também não deixamos de fazer com que o reino de Deus seja levado a tantos irmãos e irmãs que ainda não ouviram falar do Cristo ressuscitado, e assim dessa boa nova que Ele veio trazer a cada um de nós e a todos aqueles que colocam nele a sua confiança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.